Duas pessoas podem olhar para as mesmas cartas e terem percepções completamente diferentes. E não, isso não quer dizer que uma pessoa tá certa e a outra tá errada necessariamente. Na verdade, isso diz muito mais sobre contexto, sobre a pergunta, sobre o tipo de leitura que a pessoa faz e até mesmo sobre quem tá lendo. Então, hoje, eu chamei uma taróloga, cartomante, uma grandíssima amiga minha para fazer parte dessa mesa de tarô, literalmente, pra gente falar sobre essas coisas. Meu nome é Verônica, esse é o Lamparina Tarô, e eu gosto de ver tarô em tudo, porque eu acredito que ele não tá só dentro do baralho. Sá, se apresente pra gente, por favor. Olá, muito prazer em estar aqui, amiga. Muito obrigada pelo convite. Meu nome é Sara, mas nas redes sociais sou conhecida como a Papisa do Tarô. Sou mãe, sou pesquisadora de cartomantes, estou num período de formação em História e pesquiso sobre as cartomantes da minha cidade. E também sou professora de tarô, então eu estou muito empolgada para a gente ter essa experiência juntas. Eu adoro o trabalho da Verônica. A Verônica também é a minha cartomante, então eu confio muito na leitura dela. Eu acho que vai ser incrível unir esses nossos conhecimentos hoje. Vai ser tudo, porque além de ser uma ótima taróloga, a Sara também, como ela falou, é professora de tarô, tá entrando aí nessa jornada de dar aula, né, sobre cartomancia, tarô, etc. Então, acho que vai ser muito produtivo, principalmente porque eu acredito, amiga, que a gente tem leituras diferentes. Embora a gente tenha muitos pontos em comum, eu acredito que a gente tem leituras diferentes, então acho que vai ser bem legal essa conversa. Vai ser incrível. Eu acho que é isso, não existe leitura errada, né? A gente vai ter visões diferentes do mundo e isso vai refletindo na nossa consulta também. Isso é que é maravilhoso, torna o tarô rico. Com certeza. Então vamos colocar isso na prática agora, que a teoria é linda, mas na hora da gente ler a coisa muda, né? Então a gente vai estrear esse quadro novo no canal que chama Mesa de Tarô com a Sara, com a Papisa, e o primeiro bloco desse quadro se chama Dois Tarólogos, Uma Leitura, ou Dois Tarólogos, Duas Leituras. Sá, eu tenho alguns cenários aqui que eu separei pra gente com uma pergunta, então vai ter um pouco de contexto e uma pergunta. Eu vou tirar aqui 3 cartas agora no ao vivão e a gente vai interpretar, pra gente conversar um pouquinho sobre essa interpretação. Fechou? Bora! Então vamos lá. Ansiosa, animada. Cenário número 1. Depois de um término, uma pessoa não consegue se desvincular emocionalmente da pessoa com que ela estava se relacionando, mesmo eles não tendo nenhum tipo de contato. Esse é o cenário. A pergunta: o que ainda aprende essa pessoa nessa situação? Vamos ver. Perguntinha clássica, né, amiga da mesa? Perguntinha clássica. Vamos lá. Aqui temos, abrindo o jogo com Roda da Fortuna, Rainha de Ouros e Rei de Paus. Amiga, faça as honras. O que ainda aprende essa pessoa nessa relação? A Roda da Fortuna abrindo, para mim, vem muito como uma relação que envolve um ciclo, ciclos repetitivos. Né? Então, às vezes, pode ser uma relação que já teve muito vai e volta, que eles nunca conseguiram se desconectar realmente, ou que tem aquela sensação de que tem gente que acredita mesmo que o destino dela é estar com aquela pessoa. Então, eu sinto um pouco dessa mística em volta desse relacionamento. Mas eu também vejo algumas questões que envolvem o apego. A Rainha de Ouros, ela me vem muito com esse lugar do apego e do controle, sabe? Então, assim, eu acredito que essa pessoa, fora desse relacionamento, ela sente que ela perde o controle e os eixos da própria vida. Então, eu acredito que é um dos fatores, assim, que mantém ela ainda ali com aquela pessoa, porque ela idealizou algo que ela queria construir. Isso provavelmente não aconteceu da maneira como ela imaginava, e eu acredito que ela está presa no que ela gostaria de construir com essa pessoa, e também, mesmo ela não tendo contato com esse
essa pessoa hipotética, esse rapaz, aqui a gente tem o rei de paus aqui no final, porque eu vejo muito eles dois ali como um casal, né? A gente tá falando de casal. Eu ia falar isso. Amiga, eu vejo eles ali como um casal. Eu acho que ela é uma pessoa, por ser uma rainha de ouros, eu chutaria que ela poderia ser uma pessoa que tem esses aspectos de controle, como eu já falei antes, mas eu acho que essa relação com esse caos, esse fogo, que ainda não dava um sentido para a vida dela, sabe? Dava uma movimentação para a vida dela. Eu acredito que ela não sabe estar sozinha. Ela não sabe, né? Ela precisa desse macho, amiga, para dar sentido e energia para a vida dela. Acho que nem só o homem, essa relação em específico. Mas eu acho que as relações afetivas dela, no geral, podem acabar entrando nesse ciclo. Perfeita, maravilhosa. Eu ia comentar exatamente isso. Eu acho que não tivesse existido amor, eu acho que não é esse o ponto. Eu acho que faz sentido a gente pensar num sentimento genuíno. Enfim, a gente não tem muito contexto aqui nesse caso, não dá pra gente ficar assumindo coisas além, né, do que a gente sabe. Mas eu acho que não é uma questão de sentimento, eu acho que é uma questão de, não necessariamente apego, acho que a gente não precisa falar dessa forma tão forte, né? Mas eu acho que tem muito essa questão de autoconfiança, de autoestima, que no caso não tá existindo, ou tem uma dificuldade de existir aqui, justamente por uma questão de apego, de controle de uma certa forma. Essas duas cartas eu não vejo como cartas ruins, na verdade, mas é que tem a Roda da Fortuna e eu acho que ela mela o jogo inteiro aqui. Ela vai falar de você repetir ciclos, ou simplesmente da gente ter que lidar com uma situação que a gente não tem o controle e que a gente pode entender como acaso, né, também. Então eu super concordo com a sua leitura. Então, por enquanto, a gente tá... Estamos aí seguindo juntas. Estamos alinhadas. Estamos alinhadas. Estamos alinhadas. Bora pro próximo cenário? Vamos! Eu adoro. Inclusive, isso é uma dinâmica que eu faço muito com as minhas alunas nas aulas práticas. Porque é isso. Aprender tarô é dessa forma. Só jogando, amiga. Sim, só jogando. Você pode estudar, inclusive estudem. Estuda muito, lê muito, faz curso, mas assim, é no momento que você para tirar carta, para realmente interpretar, para lidar com uma pessoa ali, mesmo que seja um amigo, que não seja um consulente assim oficial, é nesse momento que você começa a entender realmente o tarô e as leituras, né? Enfim. Sim, eu acho que até nesse exercício a gente vai ver, né, o quanto que as cartas a gente pode até decorar simbolismos ali básicos, palavras-chave, mas em cada contexto essa carta ela vai se apresentar de uma forma diferente. Isso é muito legal, eu acho que a gente vai ver muito isso hoje. Não só na pergunta e no contexto, mas com as outras cartas que tá do lado, né? Também tem isso. Exatamente. Perfeito. Bom, cenário número 2. Uma pessoa está insatisfeita no trabalho, mas ela está com medo de sair e diz ela que é por conta de uma segurança financeira. Aqui a gente vai tirar 3 cartas para entender qual é o verdadeiro conflito. É realmente uma segurança financeira? Tem algo mais aí? Então, nesse sentido, vamos lá. Olha. Vai lá, amiga, arrasa. Aqui a gente tem um 6 de copas com a carta do eremita. E aqui a gente tem um 6 de ouros. Caraca. Olha, eu acho que faz sentido a gente pensar em segurança financeira. Eu acho que esse 6 de ouros, ele entra muito naquele papel de responsabilidade com o que você tá fazendo, com suas ações, de você, tipo... Não naquela coisa muito restrita de você analisar cada passo que você dá, mas que os seus passos precisam ser realmente pensados para não te faltar nada. E nesse caso a gente tá falando de trabalho, então é literalmente o sustento, né? Então eu acho que faz sentido a gente validar isso desse consulente hipotético nesse momento. Mas eu sinto também que com esse 6 de copas, essa carta do eremita, para mim parece muito que a pessoa ela também não saiu desse trabalho porque talvez ela não saiba muito bem o que ela quer ainda.
Então é um movimento meio arriscado, realmente, assim, não é só a questão de você sair e arriscar a sua estabilidade financeira, mas também de você sair e se eu me arrepender, e se eu quiser voltar, e se não sei o quê. Ou talvez tenha um pouquinho de medo de seguir aquilo que ela sempre quis fazer, né? Principalmente se a gente vai falando num exemplo em que, sei lá, a gente tem uma pessoa que trabalha no mundo corporativo, por exemplo, que é super estável, acho, e sei lá, a pessoa sempre teve o sonho de ser atriz, que é uma profissão que, querendo ou não, é difícil, né? Você ter uma estabilidade, tá? É mais desafiador do que outras profissões, muitas vezes. Então, me cheira uma mistura das duas coisas, que realmente tem uma questão de segurança financeira que é importante. Afinal, mundo capitalista, 2026, a gente não pode ficar também, né, agindo de qualquer jeito. Mas eu acho que tem um pouquinho daquilo de eu não sei exatamente aquilo que eu quero, ou tenho medo de seguir aquilo que eu quero, até porque se a gente for pensar no diálogo aqui com as cartas, a gente tem o eremita que encara diretamente o Seis de Copas. Então vai de encontro aqui as coisas mais profundas, as verdades mais profundas com as vontades emocionais que nem sempre são o nosso sustento. Eu iria por aí. O que você acha? Eu concordo muito com essa parte de que tem um peso emocional, mas eu acho que essa é uma diferença das nossas leituras. Porque eu acho que eu veria num aspecto, vendo assim, esse eremita no meio. E essas duas cartas, elas têm o Seis de Copas e o Seis de Ouros, me passa muito essa mesma energia de estar recebendo algo de alguém, né? De alguma maneira. Eu não sei porque, quando tu tirou as cartas, eu vi assim, eu senti muito como se ela sentisse que ela deve algo a esse trabalho. Como se ela tivesse, por exemplo, pode ter sido um lugar que deu uma oportunidade para ela muito grande, ou que ela tem uma afinidade com as pessoas do trabalho, ou alguém, e aí o eremita às vezes me vem assim como um chefe, uma pessoa mais velha, que possa ter ajudado ela num momento de fragilidade emocional e também vulnerabilidade financeira. Uhum. Né? E aí eu fiquei com um pouco de uma sensação como se ela não quisesse ser mal agradecida, num ponto de virar as costas para a ajuda que essa empresa deu para ela em alguma fase difícil da vida. Só que, e aí eu concordo com esse final teu, que é tipo assim, o eremita tá iluminando essa questão do sonho, também do Seis de Copas, né, que traz esse aspecto emocional. Então eu sinto como se nesse momento ela tivesse essa sensação de dívida, talvez, uma dívida com eles, mas que tá batendo mais forte é a necessidade emocional dela de buscar novos caminhos. Mas eu acho que existe um pouco desse receio dela sentir que pode estar dando as costas para quem estendeu a mão para ela em algum momento. Perfeito. Eu acho que dá para colocar as duas coisas na mesma resposta. Sim! Né? Não é necessariamente. Sim. Não necessariamente elas são opostas, mas elas se encaixam também, né? Exato. Eu acho que isso é uma coisa muito legal da nossa característica de leitura, é que eu acho que tu é um pouco mais aspectos mais internos, interiores, e eu acho que isso torna a leitura muito rica, porque eu vejo isso. E eu acho que eu tenho uma visão um pouco mais prática, assim, mais adivinhatória, não sei. Eu acho que eu tenho um babado mais da adivinhação. Mas eu achei muito bom esse exemplo, porque é bem para validar aquilo que a gente sempre fica conversando e aquilo que a gente falou aqui no começo do vídeo, de que é tudo uma questão de contexto. Se não tem contexto, a gente pode ler qualquer coisa. Exato. Né? Por isso que é importante quando a gente pergunta para o consulente qual é o contexto da situação. Perfeita. Não tem medo de falar isso pra gente, é pra gente poder fazer uma leitura melhor para você. Exatamente, porque nessa situação a gente teve duas linhas de contexto só, que é um contexto meio genérico, se a gente for parar pra pensar, né? Um contexto bem clássico, assim, que pelo menos eu recebo bastante isso. E duas leituras não completamente diferentes, mas assim, com aprofundamentos distintos. Se você não dá contexto, como é que a gente consegue alinhar isso, né? E fica muito mais rico. Fica muito mais rico quando a gente tem contexto. Total. Então, consulentes, o contexto não atrapalha a gente, ajuda.
Exato, porque eu acho que isso acaba entrando nesse lugar de que a gente tem que adivinhar as coisas. Exatamente. E aí vem no lugar de... Meti a mão no microfone. Vem nesse lugar de espetacularização, né, da nossa profissão, que é aí o nosso grande desafio. Aham. Mas nem vamos entrar muito nisso. A gente precisa fazer um outro vídeo para falar só sobre isso. Só sobre isso. Sim, amiga. Perfeito. Mas eu tô amando. Vamos para o último cenário, então? Bora. Vamos lá. O contexto é o seguinte: uma pessoa sente que ela está estagnada, como se nada andasse. Bem abrangente mesmo. A pergunta seria: o que essa pessoa não está enxergando a respeito da vida dela? Eu amo a leitura da revelação. Tá Típica bom. também, amiga. Típica pergunta. Típica pergunta. Vixe. Eita. Vai lá, amiga. Uma Ai, pessoa Deus. sente que está estagnada, como se nada andasse. O que ela não está enxergando? Ai, A gente Jesus. tem um 6 de paus, Amiga. carta Embaralho do de diabo com a carta do louco. novo. Vamos lá. Deixa eu pensar. Cartas intensas, né? Uhum. As duas da ponta Sim. culminam na carta do diabo. Isso, numa leitura linear, isso é muito importante. Vai mostrar que o Sim. diabo é a carta mais pesada do jogo. Já é Não pesado, no né? sentido negativo, né? Mas pesada dela trazer a chave da resposta, vamos dizer. É, tipo, as duas cartas da ponta aqui, a gente considera para resposta, mas a mais importante, né, se a gente fosse colocar esse juízo de valor aqui, é a carta do diabo. Vou fazer uma interpretação um pouco mais, como é uma pergunta um pouco mais existencialista, vamos dizer assim, é muito nesse lugar de que o que eu preciso ver, que não está observando na minha vida, então eu vou trazer uma perspectiva um pouco mais nesse aspecto psicológico da pessoa. Perfeito. Com esse diabo aqui no meio, eu sinto que ela é uma pessoa que ela tem sérios problemas em olhar para as próprias sombras. Eu iria por aí também. Amiga, sim, ela tem um probleminha em olhar para as sombras, em encarar os medos dela e principalmente aqui, eu acredito que ela tem uma relação difícil com conseguir se sentir merecedora, conseguir se sentir por conta desses 6 de pausa aqui. Eita! Eu trouxe você aqui pra discordar de mim, não pra você concordar. Amiga, não dá, a gente tem o mesmo neurônio, não tem como, entendeu? Mas eu acredito que ela tem uma questão, porque na hora que ela consegue o que ela quer, na hora que ela tem essa sensação de vitória, de realização, e às vezes a sensação de que, eu tô no lugar que eu deveria estar, que o 6 de paus traz muito isso, ela bate de frente com essas inseguranças, com esses medos, e principalmente com esse lugar que é como se ela... Não sei se ela chega a se sentir culpada ou não merecedora por esses louros. E aí esse louco aqui, às vezes me vem muito como ela, muitas vezes, acabar num efeito meio de boicote. Assim, ela consegue fazer as coisas, aí ela entra nesse lugar interno onde ela acessa as inseguranças, a sensação de ser uma impostora, a sensação dela tudo que ela faz não é verdadeiro, ou que em algum momento as pessoas vão descobrir que ela não merecia o que ela conquistou. Aí a gente tem esse louco, e aí ela mesma acaba desviando do próprio caminho dela. E aí o louco vem muito com essa coisa tipo de estar perdido, de estar meio desorientado, mas na verdade todos os caminhos apontam para ela olhar para esse inconsciente dela. Porque enquanto ela não enfrentar esse diabo, ou seja, enquanto ela não enfrentar esses traumas, enquanto ela não tirar a poeira debaixo do tapete, ela nunca vai conseguir realmente aproveitar as coisas que ela realiza na vida dela. Perfeita. Eu assino embaixo de tudo que você falou. Eu acho que eu só acrescentaria, ou diria diferente, né? Porque eu acho que é a mesma coisa, né? Eu acho que, tem uma parada de autossabotagem muito grande aqui.
Porque, partindo do ponto que esse diabo pode representar as sombras, e eu acredito que ele represente muito forte isso, o louco, ele também vai representar o vazio, desleixo, aquela coisa de você não querer aprofundar na vida, nas coisas, nos temas, enfim, no que quer que seja ali. E aí eu acho que é muito essa parada de você, que nem você falou, não se sentir merecedora, aquela síndrome do impostor, alguma coisa assim. E aí meio que pra você se punir, mesmo que inconsciente mesmo, né? Porque isso é uma coisa que às vezes a gente não pensa que a gente tá fazendo, né? Quando o diabo tá no jogo, você simplesmente faz, né? E aí pra você se punir porque você ousou merecer, você se negligencia, né? E aí você vai afundando cada vez mais dentro dessa carta do diabo. Então eu penso muito forte nisso, a gente tá realmente bem alinhada. Eu amei. Até arrepiei, acho que eu senti. Acho que eu sou essa pessoa hipotética. Ai, meu Deus, mas essa parada de você sentir que você merece é complicado, né? Bem complicado. Sim, adorei. Aí uma coisa que eu ia falar, não sei se eu acho que mesmo quando a gente tá fazendo um jogo hipotético como esse, por exemplo, como é um jogo hipotético e não existe um cliente de verdade, eu pelo menos eu senti que eu me dei uma projetada. Isso é muito importante. Nossa, eu vou anotar isso pra gente fazer um vídeo depois sobre isso. A gente tem que tomar muito cuidado para não se projetar nas leituras dos outros. Porque, tipo assim, essa última pergunta, eu já sei, eu acho que com o tempo, e eu acredito, amiga, que você também com o tempo, vão chegar pessoas fazendo perguntas que é exatamente coisas que nós estamos passando. Perfeita. E aí a gente tem que, tipo assim, eita, calma, isso aqui não é sobre mim. É sobre a pessoa. Deixa eu brecar isso aqui. Eu falei um pouquinho sobre isso num vídeo que eu fiz sobre se você quer viver de tarô, assista isso, parte 2. Tem a parte 2. Eu falei um pouquinho, clica aqui no card que eu vou deixar para vocês poderem assistir. Eu falei sobre muitas vezes você abrir as leituras e a mensagem valer para você também. Seja porque você está vivendo um momento parecido, ou seja porque você acabou captando a mensagem dessa forma. Só que no vídeo eu falei muito no sentido de você, já que você está passando essa mensagem para o outro, presta atenção e pega ela para você também. Eu trouxe esse viés mais utilitário, digamos assim, né? Mas seria bom a gente explorar esse lado também, de você separar o que é seu e o que é do consulente, até para você não pegar as coisas dele, né? Sim. Eu digo que a gente adoece se a gente entra muito na pilha, porque nós não estamos ali para salvar a vida de ninguém. Exato, falo isso no vídeo também. Aí, ó, viu? A gente assistam. Verônica tem propriedade para falar sobre isso. Agora, a gente vai para o segundo bloco do nosso vídeo, que é uma parte meio perigosa, talvez seja perigosa, não sei, depende. O nome desse bloco é Conversa Afiada. E a gente vai ver até onde a gente concorda, ou até onde a gente discorda, ou se a gente tá neutra com relação à situação. Vou falar aqui para você algumas frases, frase mesmo, curtinha. E aí você me fala se você concorda com essa frase, se você discorda, se para você é indiferente. E o que você pensa a respeito. Tipo, justifique a sua resposta. Ótimo. A Verônica, professora, não vai embora. Ela faz a atividade dela e você tem que justificar. Não vai. Impossível. Vamos lá. Frase número 1. Tudo acontece por um motivo. Concordo. Eu concordo. Eu acho que esse é um pensamento. Não, eu acho que é um pensamento que me conforta. Não que eu tenha provas empíricas necessariamente sobre isso, mas acho que me conforta. Vou dar um exemplo muito bobinho. Eu fui num brechó e aí eu comprei uma bermudona que eu tava querendo muito. E aí eu perdi a sacola dessa bermuda no meio do rolê. Eu fiquei muito triste, mas aí, como uma forma de me confortar, eu fiquei pensando, eu acho que outra pessoa precisava achar essa bermuda, eu acho que ela vai fazer mais bom uso dessa bermuda do que eu. Então eu entro meio que nessa, tipo assim, tudo acontece por um acaso, porque talvez não era pra mim
mesmo, talvez era pra outra pessoa estar aqui, vai ser melhor pra uma outra pessoa numa outra situação. Então eu concordo. E tu, amiga, tu concorda? Ok. Amiga, não. Tá certo, amiga, também eu concordo com você discordando. Na verdade, não é que eu discorde. Eu só acho que é perigoso essa fala. E aí, é claro que o exemplo que você trouxe é super tranquilo. Eu até concordaria com ele, como já aconteceu várias vezes comigo, de eu, tipo, ter comprado alguma coisa, ter perdido, não ter dado certo e tal, e depois eu descobri que foi melhor assim, né? Então, tudo bem. Mas eu trouxe essa frase porque acontece, assim, com uma certa frequência, principalmente com consulentes, quando eles me contam as histórias deles, de uma situação repetida, de uma situação ruim repetida, ou às vezes até de uma situação mais pesada realmente que acontece, e a pessoa ela se coloca nesse lugar, talvez, de culpa, de achar que ela merece aquilo porque existe um motivo, sabe? E assim, é claro que não são todos os casos, mas eu acho que é aquele mistério da roda da fortuna, tem coisa que simplesmente só acontece. Sabe? Não necessariamente existe um motivo. Então eu sou muito adepta da frase, nem tudo é um grande lance. Às vezes só tá acontecendo lá e a gente tá aqui, tá acontecendo também ao mesmo tempo e a gente acaba de repente, se trombar e ser contemporâneo dessa timeline, entendeu? Eu penso muito mais assim. Mas eu acho que é assim, eu discordo em partes. Ou concordo em partes. Comigo também. Eu também concordo. Amiga, eu acho que pra mim é muito difícil tomar... É porque, tipo, tem alguns contextos, como tu trouxe, que essa frase realmente é muito perigosa. Especialmente quando a gente atende mulheres que estão vivendo um ciclo de relacionamento ali tóxico. Então, procuram justificativas. Ai, meu Deus, meu relacionamento kármico com a minha alma gêmea, chama gêmea. Ô, mulher, olha, meio que me matar. Então, é tipo, tudo acontece por um motivo. Porque ele foi um babaca. Esse é o motivo de ter acontecido. Então, assim, depende muito, né? E mas eu concordo com isso que tu falou sobre... Eu acho que a gente tem que se dar a nossa própria insignificância. É isso. Entendeu? É isso. É como eu falei, pra mim essa é uma frase que me conforta, especialmente em situações que eu não tenho controle. Tipo assim, que eu não tenho como resolver. Mas no final das contas, eu tipo assim, gata, você é só mais uma pessoa em um planeta dentro de uma galáxia. Tipo assim, as coisas não estão acontecendo por sua causa. É isso. Não é porque você viu horas iguais que significa alguma coisa. Aí eu sou meio assim. Polêmica. Mas eu acho que esse é o ponto, assim, tipo, tem algumas coisas que acontecem que aí você vai ligando os pontos, tipo, coisas mais, não sei, a gente pode colocar no campo da espiritualidade, se você quiser, enfim, que realmente você fica meio, não, pera, acho que tem alguma coisa aqui. Mas eu não acho que seja sempre, entendeu? Então eu confesso que eu tenho um pouquinho de ranço quando eu escuto, assim, essas frases, principalmente fora de contexto, ou quando a pessoa generaliza muito, né? Que aí eu já entro fico meio bugada, assim. Mas, enfim. Conversa afiada. Amei. Tá, perfeito. Próxima. Se voltou, é porque ainda tem algo. Tem uma relação tóxica de presente. Não concordo com isso, mas já vivi coisas. É difícil. Dependência emocional que tem. Isso que eu ia falar. Sim, o que tem é dependência emocional. Amiga, discordo, total. Tem que terminar mesmo. Eu acho que se eu fosse concordar, era mais no sentido de, tipo, o algo que tem é você permitindo que esse negócio volte. Né? Mas não nessa parada de, tipo, voltou porque ainda há história, que não sei o quê. Não necessariamente, nem sempre. Né? Quase nunca, na verdade, eu acho. Se fosse bom, tava junto, gata. Isso. Descendo a letra aqui. Mas eu acho que é um pensamento extremamente perigoso, novamente, para mulheres. Sim. Esse é um pensamento muito perigoso. Minha amiga não tem esse pensamento.
Porque esse pensamento pode ser fatal. É pesado, mas é o que a gente está vivendo. Exatamente. Bom, vamos lá. Próxima. Nossa, essa aqui. Vamos lá. Pensamento positivo muda a realidade. Vai, professora de história. Nunca. Discordo. Pra mim, não é nem pra mim, como eu sou amiga Ariana, pra mim é o pensamento negativo do ódio que muda as coisas pra mim. Se eu tiver positiva, amiga, se eu fosse esperar estar positiva, eu não ia fazer nada. Então, assim, É isso. Eu não sei se eu sou meio amarga, mas não. Não acho amarga, eu acho real, porque eu penso muito nessa frase como, tipo, eu acho que é dos mesmos criadores do Tem que Perdoar. Ai, nossa, sim. Sim, não porque o perdão é ruim, mas aquela coisa de você passar por cima de tudo que você tá sentindo e passar pano pelo que o outro fez pra você, por exemplo. Sendo que, sei lá, se você é a vítima da situação, você tem todo o direito de estar enraivecida ou, sei lá, magoada, e aí você tem que engolir isso porque tem que perdoar. Eu acho que essa frase tá nos mesmos criadores ali, ó. É aquela positividade tóxica, né, amiga? Isso! Assim, eu acho que, assim, brincadeiras à parte, é claro que se você só tem pensamentos negativos, isso é um sinal de que você pode estar adoecido. Tipo, spoiler, você pode estar deprimido, você pode estar com alguma questão. Não que a gente está patologizando tudo, mas eu acho que às vezes você está numa situação de sofrimento mesmo, de tristeza, de falta de ânimo, de falta de vitaminas, sabe, no seu corpo. Existem 1 milhão de fatores que nos deixam negativos, né, negativos, meio baixo astral. Eu acho que é muita... eu acho que esse é um pensamento que ele é extremamente neoliberal. Porque... Ai, eu te amo. Amiga, cara, isso me estressa, porque tipo, é colocar você naquela coisa da produtividade. O pensamento positivo, ele só serve a você se for para te tornar uma pessoa que produz e que gera capital, entendeu? Exatamente. Porque se não for... E aí quando vê, você é um grande 10 de espadas não, 10 de paus. Exatamente. Numa situação insalubre. Eu concordo muito. Esse tipo de frase é para manter a gente submisso, para manter a gente longe da nossa própria força e capacidade de ganhar conflitos, principalmente quando defende os nossos interesses, ou no caso, os interesses de quem tá mais vulnerável, digamos ali. É tipo você pedir pra pessoa aceitar a condição dela, que foi, na grande maioria das vezes, o nosso exemplo tá sendo imposta, né? Então, assim, concordo em todas as formas, assim, tá afiadíssima essa conversa. Amiga, não, olha, é isso. É por isso que eu sou sua amiga. Eu sou sua amiga de pessoas que têm consciência de classe, gente, não tem como. E precisa ter. Em 2026, se você não tem consciência de classe, tem algo errado. Sim. É porque você não quer mesmo. Bom, essa aqui. Entender não significa aceitar. Concordo, acho que eu falo muito, amiga, você também faz, né, acompanhamento psicológico e tudo, eu faço terapia e agora eu estou no incrível mundo da psicanálise. Ah, maravilhosa, eu amo. Amiga, eu tô assim, impactada. Eu passei 6 anos com TCC, né? Então, assim, eu tava num lugar mais confortável. Acho que a ela joga a gente num desconforto. Mas como pessoas, né, tipo assim, nós procuramos e temos a oportunidade de ter esse acesso a um suporte psicológico. Eu, pelo menos na minha vivência, eu sinto que eu sempre estou tentando compreender as coisas. Inclusive, a minha sessão de hoje, a minha psicóloga, foi muito sobre isso, em relação a uma situação que eu compreendia os motivos que a pessoa teve de ter agido de certa forma comigo, todas as questões, mas isso, mesmo compreendendo todas essas coisas, eu não conseguia perdoá-la, né? Nesse caso em específico. Então, eu acho que só a gente pode compreender, mas não necessariamente a gente vai aceitar. Eu acho que, inclusive,
é uma das coisas mais saudáveis que a gente faz pela gente e pelo outro, sem você se colocar nessa situação vulnerável, digamos assim. Eu realmente acredito que, tipo, entender é muito diferente de você aceitar, porque eu acho que você não é obrigado a aceitar as coisas, mas você precisa ao menos entender. Até porque, como é que você tem certeza da sua opção, da sua opinião, do seu argumento, sei lá, se você não tá entendendo a situação, por exemplo? Eu acho que se você reduz a aceitação a concordar, necessariamente, você tá reduzindo o teu próprio argumento, né? Sim, você tem que... não sei, eu pelo menos eu acho que a gente concorda um pouco com isso. Eu preciso ter embasamento em tudo que eu faço. Tudo que eu digo, em tudo que eu acredito, eu preciso estar embasada em alguma coisa. Você tá na fonte, né? Eu preciso, assim, fonte, eu tenho que botar as referências no final de tudo que eu faço, sabe? Então eu acho que isso vem muito nesse lugar. Tipo assim, é isso, eu compreendo, eu tenho argumentos pra dizer por que eu não concordo e tudo, porque eu acho que acaba entrando também na outra frase que tu trouxe, que é tipo da questão de perdoar, que você tem que perdoar, que você precisa aceitar e tudo, e não, eu posso compreender tudo e mesmo assim não perdoar. E isso... Eu posso entender de onde certa coisa veio e ainda assim não concordar com ela. Exatamente. Né? Exatamente. Perfeito. Eu também acho. É isso. Vamos lá para a última, então. Eu acho que essa aqui é mais polêmica. Não sei. Mas vamos lá. Se você não gostou da leitura, você não tá pronto para a verdade. O que é que você acha? Discordo dessa afirmação, porque eu acho que existem muitos motivos que podem fazer um consulente não gostar da leitura. Que não seja só a questão da mensagem, porque quando a gente fala um pouco sobre não aceitar a verdade, geralmente, no meu ver, né, da experiência que eu tenho, não aceitar aquilo que ele esperava que saísse, né? E aí colocar um lugar no oraculista como se ele fosse o detentor da verdade. E assim, eu não ocupo esse espaço, eu não pretendo me botar nessa posição, por exemplo, de ser a pessoa que sabe da verdade da vida da outra pessoa. Eu tô ali naquele momento lendo aquela situação, então eu acho que tem esse ponto em relação à verdade, mas o que mais me pega, que não é só não é o único fator que torna uma leitura que o consulente pode não gostar do que sai ali. Eu acho que envolve também o fato dele, talvez, não ter gostado da minha abordagem, da forma como eu falei. Às vezes, não é nem a questão dele não ter concordado, até concorda com um pouco com o que sai, mas acaba não gostando da maneira como eu falo, ou não se conectando com a forma como eu tiro, sabe? E isso assim, pra mim não é sobre ele não querer aceitar a verdade, porque fica parecendo, tipo assim, ele só não gostou da minha consulta, porque ele não tá pronto pra ouvir. É um lugar de arrogância, né? Sim, e entra nesse lugar de arrogância. E às vezes você entregou uma leitura ruim também, tem isso, né? Exato. Então, eu acho que pode ser como a pessoa foi tratada. Assim, vou dar um exemplo, né? Eu também sou consulente, né? Então, assim, quando eu faço consulta com a Verônica, eu já fiz consulta com outras cartomantes. Gosto de fazer consultas com vários cartomantes ali. Eu acho importante para que a gente, né, que trabalha com isso, também se botar nesse lugar do consulente. Quando eu vou fazer consulta, né, tipo, quando eu preciso do tarô, né, que seja lido para mim, eu tenho vários problemas que os meus consulentes às vezes falam, né, eu não sei como elaborar a pergunta direito, quando é para mim. Tipo assim, de eu ficar um pouco, tipo, uma animosidade, sabe? Eita, ela vai já me mandar a resposta, ela vai já fazer uma leitura para mim. Sim. Então, assim, existem expectativas. Mesmo eu trabalhando com isso, eu fico cheia de expectativas quando eu tô me contatando com uma cartomante. E eu acho que tem algumas coisas, tem alguns fatores que fazem com que eu não retorne
E aí são questões minhas, assim, tem algumas coisas que eu acho legal, mesmo eu tendo concordado com o que ela falou. Perfeito. Então, Eu acho que assim, dependendo da leitura, dependendo da pessoa e da expectativa também da pessoa, que inclusive isso precisa ser alinhado antes, né? Eu falo isso também no meu vídeo, parte 2 de Viver de Tarô. Mas eu acho que podem existir momentos em que a pessoa não gosta da leitura porque foi dito algo que ela não queria ouvir. Né? E aí tem aquele ponto importante de entender que, tipo, você tá ali pra ouvir o que você quer ou você tá ali pra ouvir o que você precisa, né? Então tem essa dinâmica. Mas eu também acho que tem várias outras coisas antes do momento da leitura que impactam na experiência desse consulente. Então, a forma como ele é atendido, a forma como você comunica as mensagens. Enfim, eu acho que tem tudo, né, em cima disso. Então, eu discordo, mas eu vou me dar o direito de colocar uma vírgula aí, porque tem muita situação que o consulente não quer ouvir aquilo, mas foi exatamente aquilo que ele perguntou, né? Então, é complexo. É bem complexo. Amiga, eu acho que um dos nossos maiores desafios, eu acho, assim, pelo menos no meu caso, né, que assim, que eu sinto, é você lidar com você estar sujeita a enfrentar o descontentamento do outro em relação ao que você tá falando. E aí, tipo, da pessoa, já chegou muitas situações desse tipo do consulente olhar pra mim e falar, mas isso não tem nada a ver, tá? Assim. E aí eu falo, mas é porque eu tô vendo o futuro. Entendeu? Não tá, isso aqui é o desdobrar, não tô lendo o que tá acontecendo agora. Porque se fosse pra eu te dizer o que tá acontecendo agora, por que você estaria aqui? Por que você tá pagando pra ouvir uma coisa que você já sabe, né? Exatamente. E aí, no final das contas, eu só falo, eu só estou lendo o que está nas cartas. Eu não posso dizer o que não tá aqui. Perfeito. E é lavar as nossas mãos também. Mais uma vez a gente volta. Nós não temos papel de acertar. Eu não leio pensando em acertar. Porque eu acho que isso é legal, obviamente, né? Tipo assim, é por isso que a pessoa volta a se consultar com a gente quando a gente tem assertividade. Óbvio, faz parte da nossa profissão. Mas eu acho que é colocar um peso muito grande em nós mesmos. É sempre essa coisa de acertar, de acertar, de acertar. Então, assim, eu pelo menos observo na minha experiência que as pessoas que voltam, né, que são meus consulentes que estão comigo desde o começo, elas voltam não porque eu tive uma taxa de 100% de acerto em tudo que eu falei, mas que uma coisa que eu trouxe na consulta, ela foi importante, foi uma chave, aquela palavra, porque é para isso que a gente vai no oráculo. O oráculo, ele vai trazer uma palavra, uma frase, uma coisa em específico que você vai ali tirar do meio das outras coisas que foram apresentadas, que isso vai de alguma forma transformar algo dentro de você. Eu pelo menos vejo essa prática oracular para mim é isso, ajudar a dar a chave ali para as pessoas acessarem esses lugares dentro de si. Concordo, eu não poderia colocar melhor do que você falou. Maravilhosa. Ai, amiga, vamos pro próximo bloco, então. Toda taróloga tem uma dita cuja, aquela que a gente não gosta. E aí eu quero saber do agora, não de quando você começou. Qual é a carta que você não gosta ou que você menos gosta? A primeira que vier na tua cabeça, hein? Ai, nossa, este julgamento. Veio a primeira que veio na minha cabeça. Por quê? Não sei. Eu acho que... Cara, eu não sei. Se você falar que é porque ele é muito barulhento, eu perco tudo. Na verdade, é porque eu cresci numa família muito católica, então eu era muito catholic girl aesthetic. Então eu muito, muito católica. E aí eu tinha muito essa imaginação na minha cabeça que quando fosse a hora do julgamento, né, a hora do juízo final, porque eu acho que a carta, quando eu penso no julgamento, eu penso muito nessa coisa meio juízo final, uma coisa mais cristã mesmo, sabe? E aí eu tenho uma memória, assim, de quando eu era criança, que eu imaginava esse momento como se eu estivesse na quadra que tinha
eu morava com a minha avó, e a minha avó era muito beata, né, vamos dizer assim. E aí tinha uma quadra de esporte na frente da nossa casa, né, da época. E eu tinha isso de que o julgamento seria um grande telão, assim, que ia descer lá na quadra, lá na frente. Meu Deus! Lá ia mostrar todas as coisas erradas que eu tinha feito. Entendi! Tipo um PowerPoint. Tipo uma TV, sabe? Tipo assim, olha o que você fez de errado. Olha o que você fez de errado. Exposed. O meu exposed. A gente sabe que quando a gente tá lendo tarô e estuda nos livros, a gente sabe que o significado, ele não é isso, né, especificamente, mas eu acho que isso faz parte do meu imaginário. Quando eu penso assim na carta de julgamento, ela me dá um pouco essa sensação de tipo, não sei se eu quero ressuscitar morto, não sei se eu quero trazer de volta as coisas, sabe? Acho que por que eu tenho que... Ai, por que eu tenho que... Isso, eu não quero ter que olhar para trazer essas coisas de volta. Mesmo que nesse processo de trazer as coisas de volta é o último passo antes de eu me sentir completamente bem e fodona e dona de mim ali no mundo. Mas eu acho que eu tenho um pouco de... Acho meio mórbida a carta. Acho muito assim, meio fim do mundo. Eu acho que tem certas coisas que eu absolutamente não quero reviver na minha vida. Eu acho que quando eu vejo essa carta, ela me traz esses sentimentos. Ok. Mas aí você me trouxe um arcano maior. Você consegue me falar um arcano menor? Eu pensei em 2 pagens. Me estressam. Pode falar. Pajem de copas e pajem de espadas. Nossa, mas eu acho que se tem alguém que gosta do pajem de espadas, deve ser uma raridade, né? Nossa, assim, insuportável. Ele é bem chatinho. Ele é muito chato, eu acho ele muito falso. Sim. Eu não vejo verdade em você, não gosto de você. Eu acho que eu acho que é porque pessoas como Pajem de Espadas são pessoas que, pra mim, é aquele tipo de gente que é insegura, mas ao mesmo tempo tipo assim, também é tipo uma insegurança, mas que ao mesmo tempo nociva. A pessoa é nociva, é tipo aquele tipo de pessoa insegura que pode te acabar com a tua vida, sabe? Tipo, no sentido de te boicotar, de ser uma pessoa invejosa, de ser uma pessoa... Eu botando 1 milhão de juízos de valor no coitado do Pajem de Espadas, mas eu acho que ele me irrita. E o Pajem de Copas, porque pra mim ele é carente, e eu não tenho saco pra gente carente. Pelo amor de Deus. Boa. Qual é, na sua opinião, a pior rainha? Rainha de Copas. Nossa, perfeita! Magnífica! É aquela mulher. Eu não quero trombar. Deus me livre ter uma mãe daquela. É isso, gente. Eu prefiro A ter uma mãe rainha de espadas do que uma rainha de copas. Com certeza. Amiga, pra mim, a rainha de copas, ela é muito narcisista, não sei. Rancorosa. Ai, não, amiga, tchau. Talvez seja o melhor abraço do mundo, talvez seja o melhor abraço do mundo, mas tudo tem um preço. Também, tudo tem um preço. Não gosto. Eu não vou perguntar do rei, porque eu acho que eu já sei a sua resposta. Será, amiga? Eu acho que é o rei de espadas. O que eu menos gosto? É. Sim, acho que sim. Eu lá quero saber de homem palestrinha. Fica na tua. Eu, hein? Falando? Perfeito. Ai, não. Tá certo, não. E na sua opinião, o naipe que você menos gosta? E lembrando que isso aqui não é uma sentença, né? Amanhã você pode mudar de ideia, tudo bem. Eu acho copas. Eu sinto que eu tenho uma dificuldade. Se eu fosse colocar um naipe, assim, que eu tenho mais, assim, dificuldade e afinidade, é copas. Muita gente não gosta do naipe de espadas, por exemplo, mas eu acho o naipe de espadas muito gosto, adoro essa coisa mais da cabeça e tudo. Agora, o naipe de copas, ele me deixa, às vezes, meio confusa. Tipo,
Eu acho confuso acessar, difícil acessar esse lugar pra mim. Tem algum problema com coisas com água, né? Faz Eu ia falar isso. Eu odeio o naipe de copas, é o pior naipe. Eu acho que o naipe de espadas, ele realmente é um naipe difícil, mas é porque eu acho que ele é o único que tem mais mensagens difíceis, né? Tipo, você passa por mais momentos difíceis dentro do naipe de espadas. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que, assim como os outros, mas eu acho que ele é um naipe muito real, porque em 2026, se você não tá passando pelo naipe de espadas, tem uma coisa muito errada. Esse? É tipo, onde é que você está vivendo? Sabe? Então eu acho que ele é um naipe muito real, assim, pro nosso contexto mesmo, sabe? O Copas, eu acho que é aquela parada de você precisar acessar tanta profundidade emocional, que é aquela parada do mar em maremoto, que tipo, nossa, tá me dando medo de entrar ali, sabe? Total. Eu acho que tem, principalmente quando a gente fala no 5 de copas, 7 de copas, 8 de copas, principalmente nessas cartas, assim. Sim, eu acho que tem algumas cartas que eu gosto, obviamente, naipe de copas. Eu acho que eu gosto mais das 3 primeiras. Das 4 pra frente, eu não... Que é carnaval, né? Tipo, eu só quero carnaval, beijo na boca, entendeu? É isso que eu quero. Aí quando começa a ficar mais melancólico, assim. E ao mesmo tempo, eu me acho uma pessoa bem melancólica. Eu acho que eu tenho uma coisa com esse naipe, porque eu acho que eu me sinto, assim, eu geralmente sou muito chorona, e eu tenho isso, mas eu acho que a minha emoção, ela vem mais do naipe de paus, por exemplo. Tipo, eu fico emocionada com sentimentos avassaladores, aqueles que queimam, que ardem. Sentimentos frios, pra mim, não me comove tanto, eu acho. Eu acho que a água é mais fria. Não sei, assim... Eu acho que eu concordo, assim, não no sentido, assim, acho que o naipe de copas não me afeta tanto quanto você falou, mas eu concordo quando você fala do medo da profundidade. É tipo o mar, você pode ficar no rasinho, que é gostoso, mas se você for muito profundo, você não sabe o que tem ali no fundo. E eu tenho um pavor. Amiga, tu tem noção que eu tenho também. Eu não gosto de ver aqueles vídeos. Eu não consigo pessoal, também. No fundo do mar, ai, não, tchau. É isso. Amiga, não gosto de profundidade. Eu acho que o naipe de copas, pra mim, é muito desconhecido. Porque eu acho que quando a gente tá pensando sobre as nossas emoções, tipo... Você ainda tá racionalizando. Isso, e eu acho que pra mim é muito mais fácil racionalizar as coisas, no meu aspecto. Muito mais fácil eu buscar respostas objetivas do que simplesmente admitir que esse é um sentimento. Que é um sentimento que, às vezes, sentimentos não conseguem ser explicados. E essa falta de explicação, pra mim, me deixa muito fula, porque eu fico, mas eu quero uma justificativa. E, tipo assim, não, você só está sentindo isso porque você é um ser humano, você sente. Falando uma frase bem clichê, assim, o naipe de copas, ele assusta porque ele força você a se permitir. Ai, amiga, eu não aguento mais ouvir isso, amiga. Amiga, você tá me esculachando e você nem sabe. Desculpa. Amiga, mas enfim. Amiga, eu amei ver como a gente concordou com algumas coisas e outras, não é que a gente discordou, mas a gente acrescentou, né? Eu acho que ficou bem claro aqui na nossa conversa que não tem uma leitura única, né? Tudo vai depender de uma série de fatores aqui. Mas o que existe de fato é a responsabilidade com o que você fala pelas cartas, né? Para o seu consulente. Né? Então eu amei assim, esse bate-papo por conta disso. Então, muito obrigada por você topar essa troca. Foi bem interessante ver os pontos em que a gente se encontra. Mas eu penso que é exatamente isso que deixa o tarô interessante, empolgante, enfim. Então eu só tenho a agradecer por você estar aqui hoje, de verdade. E, no fim, não é sobre você ter a leitura certa, é sobre a gente entender o que você faz com aquilo, né, o que você vê nas cartas e o quanto isso muda tudo.
Nossa, assim, ai, eu amei. Eu poderia ficar conversando sobre isso contigo por horas e horas e horas. Tu é um presente, assim, que o Tarot trouxe, sério, pra minha vida. Eu amo esse nosso encontro. E a gente mora tão longe uma da outra, né? Nós vivemos em extremos, praticamente, do país. Então, eu acho muito massa o quanto que o Tarot conecta as pessoas. Isso, Sim. pra mim, é uma das coisas mais lindas, assim, das cartas. E eu acho que isso que você fez, assim, foi incrível, amiga. Eu amei. Eu acho que tu conduziu muito bem, eu me senti muito confortável. E eu acho que é importante a gente conseguir se unir nas nossas diferenças. Uhum. Eu acho, inclusive até pesquisando, né, sobre cartomantes, na pesquisa que eu conduzo na universidade, a gente vai se deparando com uma desunião que ela vem desde o início, digo assim, Revolução Francesa para cá, né, século XX para cá, a gente vai tendo rixas, desuniões, várias coisas sendo atravessadas no nosso trabalho, e é muito triste ver isso acontecendo, né, ainda hoje. Nós somos uma minoria que a gente deveria se unir mais e conseguir dialogar com as diferenças. É muito importante porque não é porque a gente pensa diferente que existe um certo e errado. Especialmente porque eu tava falando isso hoje sozinha, né, gravando o meu podcast. Inclusive, escutem PapizaCast. Já ia falar pra você deixar os seus arrobas aí. Já ia deixar aqui, mas o que eu tava falando é: Tarot não é ciência, não é científico, não está sujeito a metodologias. Tudo que a gente sabe hoje sobre Tarot foi porque uma pessoa interpretou isso e tirou da cabeça dela, sabe? Eu acho que é óbvio que a gente tem que ter responsabilidade e tudo, mas de compreender também de onde é que vem esse baralho. Não desceu nenhum anjo do céu que veio com a verdade absoluta sobre o tarô. A gente só vai debatendo visões diferentes sobre o mesmo objeto, sobre uma mesma perspectiva. E não existe, nunca vai existir uma pessoa que saiba tudo sobre tarô da forma mais correta possível, porque o baralho ele não nasceu com isso, com essa função. Ele tinha outra função, exatamente. Exatamente. Perfeita demais, gente. Essa é a Sara, Papisa do Tarô. Respectivos arrobas. Papisa do Tarô em todas as redes sociais. Instagram, YouTube. E PapizaCast também no Instagram e no Spotify, no YouTube. Estamos num processo de andamento para a segunda temporada. Então, lá eu não converso diretamente sobre tarô, mas trago reflexões que a gente vê aqui na mesa como cartomante. Então, acho que vocês podem gostar bastante. Perfeita, maravilhosa. E se você gostou desse formato de vídeo, deixa aqui nos comentários que eu posso trazer mais pessoas para essa mesa e continuar essa troca maravilhosa de duas tarólogas ou dois tarólogos e o mesmo assunto. Não esquece de curtir esse vídeo, de deixar o seu comentário, de se inscrever no canal, de ativar o sininho e ficar por dentro dos próximos conteúdos que vai aparecer por aqui. Te vejo no próximo. Tchau!